Fala, meu povo, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Meu nome é Natália Guimarães e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. No vídeo de hoje eu resolvi trazer um conteúdo de um jeito diferente, por isso que eu tô com essa roupa assim, deixando meu corpo mais exposto, porque a ideia desse vídeo é conversar um pouquinho com vocês sobre esse tema, né, de corpo, autoestima e processos de emagrecimento, ganho de massa muscular, enfim, né? Antes da gente começar a falar um pouquinho sobre isso, eu queria fazer um mini tour, obviamente, né, pelo meu corpo atual, né? Eu me pesei hoje, inclusive, eu tô com basicamente 89 quilos. Eu vou deixar aqui a foto em algum lugar dessa tela do meu peso e vou fazer esse tour com vocês pelo meu corpo. Então vamos lá. Então, essa sou eu, uma mulher de 89 quilos, tá? E como vocês podem ver, eu tenho um braço bem gordinho mesmo. Tenho axilas escuras, porque eu tenho resistência à insulina por conta da SOP, né? E isso também me leva para o segundo ponto, que é uma dificuldade bem grande de perder muito peso, né? No caso, eu tenho realmente essa dificuldade de perder peso por conta da síndrome de ovários policísticos que eu tenho, tá? Aí aqui, ó, eu tenho uma barriguinha grande. Vou mostrar pra vocês, gente. Eu tô sendo muito real. Ó pra aí, ó. A minha barriga parece uma barriga de grávida, né? Vou mostrar de frente. Parece uma barriga de grávida. E eu tenho gorduras nas costas que me incomodam demais. Essas gordurinhas aqui, ó. Deixa eu subir pra ver se mostra mais, ó. Vendo? Me incomoda muito, tá? Para além disso, eu também tenho uma mancha aqui atrás no pescoço, que também é por conta da resistência à insulina, e isso faz com que eu tenha realmente manchas escuras, partes mais escurecidas. Aqui a axila, aqui a parte interna da coxa também, e aqui o pescoço. O pescoço dá pra mostrar pra vocês, a coxa não, porque já é demais, né? Mas ó, não sei se dá pra perceber aqui. E essa daqui sou eu no todo. Tô tentando me mostrar de longe pra ver se dá pra vocês verem. Ó, tá vendo? Essa sou eu. E esse é o meu corpo de agora. Cheguei, agora estou vestida, porque eu não consigo gravar o vídeo inteiro de top, né? Eu não me sinto muito confortável. Mas o que é que eu quero com esse vídeo de hoje? Há muitos anos atrás, desde adolescente, eu sempre fui uma pessoa com muito problema relacionado à minha autoimagem, ao meu corpo e com questões relacionadas à alimentação. Eu sempre tive muita dificuldade de perder peso. Eu não gostava do meu corpo, eu me comparava o tempo inteiro com várias mulheres. Não era uma ou duas, ou uma mulher bonitona ali, de uma capa de revista, o que eu via nas redes sociais. Não, era literalmente qualquer pessoa. Eu fui crescendo assim com o tempo e fui percebendo que eu não tenho tanto problema com autoestima intelectual, sabe? Eu não tenho esse problema. Eu sempre me achei uma mulher bem inteligente, bem esforçada, que gosta muito de aprender sobre vários assuntos, mas em relação ao meu corpo eu sempre tive, e isso foi algo que me travou em várias outras áreas da minha vida, inclusive a intelectual, né? Por incrível que pareça,
chegou um momento que eu comecei a duvidar, não no sentido de, poxa, será que eu sou uma pessoa inteligente ou não? Não nesse sentido, mas no sentido de, poxa, as pessoas só vão me dar credibilidade se eu for uma pessoa magra, porque não adianta de nada eu ser uma mulher inteligente, uma mulher que gosta de aprender, uma mulher esforçada, uma mulher que gosta, enfim, de estudar sobre vários assuntos, tá? Tô falando só relacionados a coisa de faculdade, trabalho, não, tô falando no geral mesmo. Mas não adianta eu ter tudo isso, ter essas qualidades e ser uma pessoa gorda. Então isso era o pensamento que ficava muito na minha cabeça. Com a ajuda da terapia, eu fui aprendendo a lidar um pouco melhor com essas questões, de não estar me comparando, de não estar me colocando o tempo inteiro para baixo. Dentro desse processo todo, desses anos inteiros, né, que eu lutava para perder peso, que eu fazia dietas altamente restritivas, fazia loucuras, coisas assim, que chegava a ser realmente absurdas, sabe? Por exemplo, eu via gente falar que se você tomasse vinagre todos os dias, você perdia peso. E eu simplesmente todo dia pegava lá aquele copinho americano, enchia quase metade dele e tomava todos os dias, imagina! E aí eu fui entendendo dentro desse processo que, cara, eu não sou só uma mulher tentando emagrecer. Eu não preciso fazer exercício físico como uma punição ao meu corpo, porque antes era assim que eu enxergava. Para mim, fazer exercício físico era sinônimo de punição ao meu corpo por eu ter comido muito, por eu ter comido muita besteira, muito doce, confeitos. E aí eu entendi que eu não sou só essa mulher tentando emagrecer, tentando se encaixar dentro de um corpo mais magro, sabe? E que antes era muito pior, porque antes eu era a pessoa que, além de estar tentando de maneira não saudável emagrecer, eu queria ter um corpo que não era o meu. Eu me comparava com aquelas mulheres padrões, com aquelas mulheres que tinham corpos super magros, com peitos grandes, bunda tudo no lugar, tudo bonitinho. Só que eu esquecia que essas mulheres eram mulheres ricas, eram mulheres que faziam várias cirurgias, eram mulheres que faziam vários procedimentos estéticos, eram mulheres que, em sua maioria, não precisavam trabalhar fora, não pegava ônibus, não pegava, enfim, várias coisas, sabe? E aí, eu fui entendendo que eu não sou só isso. E que pra eu ser alguém, não é só isso que importa. E que quando eu aprendi isso, eu comecei com o tempo, isso não foi rápido, isso realmente demorou bastante, mas eu parei de ficar me comparando tanto com outras mulheres. Minha gente, era uma coisa tão absurda. Essa minha obsessão por me comparar o tempo inteiro com outras mulheres levou assim a um desgaste muito grande dentro do meu relacionamento, para vocês terem noção que o negócio não era tão simples assim, né? Eu tava tão doente mentalmente relacionada a esses pontos, questão da ansiedade também, que realmente afetou e desgastou bastante, né, o meu relacionamento. Então, quando eu entendi isso, eu realmente diminui muito a questão de estar me comparando com outras mulheres, sabe? Eu vou dizer para vocês que isso ainda não acontece? Não vou dizer, porque às vezes acontece. Só que agora eu sou uma mulher muito mais consciente de quem eu sou. Então, quando esse pensamento vem na minha cabeça, eu tento combater ele. Eu tento olhar e dizer, não, peraí. É o meu processo, esse é o meu corpo. Não adianta eu me comparar com outra mulher, porque o corpo dela é diferente do meu. Quando eu estiver mais magra, não vai ficar com o corpo igual ao dela, eu vou ficar com o meu corpo. Então vai adiantar eu ficar me comparando o tempo inteiro com outras pessoas? Não vai, né? E uma outra coisa que acontecia muito e que ainda acontece sim, não vou mentir, é a comparação em relação a perda de peso, porque como eu tenho uma questão da SOP e automaticamente o meu metabolismo ele é um pouco mais lento por conta dessa minha condição, acontece que eu tenho muito mais dificuldade de perder peso do que outras pessoas. Então assim, tem mulheres que em um mês conseguem perder 3, 4 quilos. Eu em um mês, se eu perco
um quilo e meio já é uma grande vitória. Então antes, até um tempo atrás, eu ficava me comparando. Poxa, tem mulheres que perdem peso bem mais rápido e eu não sei o quê. Mas vai adiantar eu ficar me comparando com essas mulheres que conseguem perder peso mais rápido? Não vai, porque é a minha condição. Infelizmente, eu tenho a SOP, preciso aprender a lidar com isso e ela só vai melhorar à medida que eu também perder peso. Então, não adianta eu ficar me comparando. Só que aí existe uma coisa que a gente precisa pensar. O primeiro ponto é que a gente não é só uma pessoa tentando emagrecer, tentando melhorar nosso corpo e tentando melhorar a nossa saúde física e mental também, porque ajuda muito. Mas o segundo ponto que a gente precisa pensar sobre essa conversa é que a gente também precisa parar de romantizar obesidade. Gente, não dá pra gente romantizar obesidade. Não dá pra gente simplesmente olhar e dizer assim, poxa, você tem que ser autoconfiante, você tem que gostar do seu corpo do jeito que ele é. Você tem que se sentir maravilhosa mesmo estando gorda. Eu não consigo concordar com isso. Eu não consigo achar esse pensamento saudável, mas eu vou explicar. Não estou dizendo que você não deve gostar do seu corpo. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é, a gente não precisa necessariamente gostar de tudo do nosso corpo. Porque é normal. É normal. Tem muitas mulheres e homens também que tem certas partes do seu corpo que você não gosta. E tá tudo bem. A gente precisa parar com essa ideia de que a gente precisa se aceitar 100%. Às vezes a gente não vai se aceitar 100%. A gente sempre vai estar querendo achar um defeito ou outro na gente para poder falar. Agora, o que não pode acontecer é a gente se desrespeitar. Aí já entra outra questão. Porque quando a gente se desrespeita, a gente faz várias loucuras para querer atingir aquele determinado corpo que a gente imagina na nossa cabeça. E isso não é saudável, isso não é desenvolver uma relação saudável com o nosso corpo, sabe? Então, a gente não gostar de determinadas partes do nosso corpo, tá tudo bem, não tem problema. A gente não aceitar determinadas partes do nosso corpo, tá tudo bem, não tem problema. O que a gente não pode é se desrespeitar por causa disso, tá? Então é aí que a gente começa a trabalhar esse processo do autorrespeito mesmo, sabe? Porque a gente começa a se tratar com mais carinho, a se olhar com mais carinho. Que é isso que a gente precisa, entende? A gente não precisa gostar 100% do que vê no espelho. Se gostar 100% da nossa personalidade, da nossa persona, de quem a gente é. Mas a gente precisa se respeitar. Porque quando a gente se respeita, a gente aprende a se olhar com mais carinho e a gente aprende a impor limites, que é algo também muito importante pra gente. Mas a gente não deveria, de maneira nenhuma, relativizar, normalizar a questão da obesidade, gente, porque a obesidade ela é uma doença. A obesidade ela é uma doença que vai causando várias outras com o passar dos anos. Então, assim, a gente não tem que olhar para isso e achar ok, achar legal. Tá tudo bem a gente querer buscar as nossas melhoras. Tá tudo bem se você quer buscar fazer uma dieta, fazer um exercício físico para poder melhorar o seu corpo. Eu hoje sou uma mulher de 28 anos, eu peso quase 90 quilos. No começo do ano eu estava com 92 quilos. E eu olho para o meu corpo hoje e eu não consigo gostar de tudo que eu vejo. Gosto das minhas pernas, eu acho elas bem bonitas, né? Mas não significa que porque eu não me acho tão bonita em relação ao meu corpo, e até às vezes em relação ao rosto também, né? Mas por hoje vamos focar no corpo. Que eu preciso estar me automutilando como eu fazia quando eu era mais nova. Já passei tanto por isso, minha gente. Essa questão da automutilação. Eu não preciso ficar me machucando, me inferiorizando, me colocando lá abaixo de 7 palmos da terra. Eu não preciso. O que eu preciso fazer é todos os dias tentar cuidar de mim.
todos os dias fazer alguma coisa por mim que me leve para aquilo que eu quero ser. É demorado, é difícil, tá longe de ser a coisa mais fácil na minha vida, mas se eu não fizer todos os dias um pouquinho, como é que a gente vai conseguir? Antes, uma tentativa todos os dias, por mais que não seja 100%, do que a gente acordar todos os dias sabendo que não está fazendo nada pela gente. Eu penso assim. Então, esse vídeo hoje foi para te dizer que você não precisa se comparar com ninguém. Você pode e deve cuidar de você, cuidar da sua saúde física, melhorar o seu corpo, cuidar da sua saúde mental. Você merece buscar a sua melhor versão. Por mais que demore anos, mas você merece se olhar no espelho, gostar do que vê, se olhar no espelho com aquela roupa que você sempre quis usar e não tem problema nenhum você querer buscar isso. Não tem problema, gente. E que tá tudo bem se você hoje olha para o seu corpo e você não consegue se enxergar nele. Também não tem problema nenhum nisso. Faz parte da vida, a gente não vai se aceitar 100% e a gente não tem que se aceitar 100%, mas a gente precisa se respeitar. Esse é o ponto principal. A gente precisa colocar acordos na nossa vida, naquilo que a gente quer, de maneira inegociável. Então, se o maior projeto da sua vida é melhorar o seu corpo, é melhorar a sua saúde mental, é se autodesenvolver para ser uma pessoa melhor, para buscar a sua melhor versão, você está mais do que certa, você tem que investir nisso. Você precisa investir nisso. Não tem muito arrudeio, não tem muita mágica, não tem. É fazer todos os dias um pouquinho. Todos os dias um pouquinho. Errou, se levanta, vai fazer de novo e volta a fazer o que estava fazendo até o resultado chegar. E ele chega. Pode demorar 1 milhão de anos, mas se a gente fizer todos os dias um pouquinho, o resultado chega. O problema da gente é porque a gente é muito imediatista, a gente quer que as coisas aconteçam assim, ó. A gente não tá preparado para viver o processo. Esse vídeo eu resolvi gravar para vocês, sem muito roteiro, mas que eu espero que tenha ficado algo dentro do teu coração, da tua mente, em relação a isso. Não foi um vídeo muito fácil de fazer, de vir aqui, mostrar meu corpo, como ele é para vocês e conversar sobre isso, que é tão íntimo meu. Eu nem sei também se tá dentro do nicho, né, do canal, que eu falo muito aqui sobre desenvolvimento pessoal e organização pessoal com papelaria, né, funcional. Mas eu acho que tá, assim, incluso dentro do nicho, porque quando a gente fala de desenvolvimento pessoal, a gente não fala só sobre mentalidade. A gente também fala sobre saúde física, sobre saúde mental. Tá tudo dentro do pacote, sabe? Mas eu não gravei esse vídeo aqui com a intenção de mostrar para vocês o meu processo de emagrecimento como ponto-chave desse canal. Não é essa a intenção. Eu realmente gravei esse vídeo porque eu queria conversar com vocês sobre isso, porque eu sei que não é só eu que passo por esses dilemas na minha vida. Eu sei que tem muita gente que também passa. E eu peço muito a Deus que esse vídeo ele chegue às pessoas certas. Ele chegue às pessoas que precisam ouvir isso. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele faça sentido para você, assim como tem feito para mim. Pensar dessa forma, né, em alguns pontos, né, da minha vida. E desculpa porque eu gravei muito assim no pessoal, né, falando muito de mim, mas eu quero que você, ao ver esse vídeo, né, e ao escutar esse vídeo, você se coloque no meu lugar, se vendo, sabe? Essa é a ideia. Então é isso, meu povo. Eu vou ficando por aqui. Um cheiro para vocês bem grandão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.